Filosofia da percepção em Husserl, uma coisa básica, que é um resumo do texto de Sean Kelly para o curso de epistemologia. Para Husserl, a percepção é o estado mental emblemático. É a percepção que torna possível ao nosso pensamento ser pensamento sobre o mundo. Ela é a fonte última da experiência. A percepção é a experiência primal, da qual se deriva a força de todas as outras. Como ele diz, se tivéssemos consciência sem experiência, não poderíamos intuir coisa alguma, nem eventos, nem árvores, nem caças, pássaros voando e cães ladrando. Recorda a observação de um paciente paraplégico que havia perdido qualquer sensação de seu corpo e que observou: quando fecho os olhos, o mundo deixa de existir para mim. Além disso, a percepção de objetos físicos é central para o nosso entendimento da intencionalidade. Como veremos, a percepção do objeto físico proverá o modelo paradigmático para o desenvolvimento da ideia de Husserl de que o objeto intencional transcende o estado intencional. Ele é um crítico do imagismo dos empiristas ingleses. Contra o imagismo dos filósofos empiristas, ele diz que o empirista acredita que a percepção é perspectivista, como já bem perceberam os pintores da Renascença. Com isso, Husserl concorda. Para Berkeley, o que percebemos imediatamente são imagens, ao invés de objetos físicos tridimensionais. Mas Husserl discorda já com isso. Para ele, a experiência de um objeto não é propriamente caracterizada como mera experiência de uma imagem dele, do seu lado visível. Se eu vejo um livro, eu vejo o livro e não a capa do livro que estou vendo. Também. Percepção nos permite ir além da imagem apresentada na consciência, relacionando a um certo objeto extraconsciente. Para Husserl, o fato de eu ver aspectualmente não implica que, por eu ver um grão de café, o que eu estou vendo é a fachada do grão de café. O que eu percebo, experiencio, eu percebo é o objeto, mesmo que apenas sob uma perspectiva particular. O empirista não é capaz de dar conta dessa distinção fenomenológica. Por isso, o seu imagismo é errado. Como para o empirista a imagem do grão de café não difere da imagem de uma fachada sua, ele não é capaz de diferenciar a percepção da imagem da percepção do grão de café. A resposta de Husserl é que nunca temos imagens cruas, não interpretadas. O que temos é sempre imagens de um objeto. Na percepção, não somos apresentados a meras imagens de um lado visível do objeto, mas a sombreamentos, Abschattungen, do objeto em si mesmo, os quais são interpretados como lados do objeto transcendente que vai além deles. O ponto central é, pois, que na percepção normal a intencionalidade dirige-se a objetos mais do que a suas imagens perspectivistas. Ele é contra o imanentismo dos objetos intencionais em Brentano. Para Brentano, mestre de Husserl, a marca do estado mental é a intencionalidade ou direcionalidade para objetos. Mas ele tinha um problema. Ele queria explicar como podemos ter intencionalidade com relação a objetos que não existem, como a montanha de ouro. Se eu penso a montanha de ouro não existe, esse meu pensamento tem um objeto intencional, a montanha que não existe. Assim, o objeto precisa, em um sentido, existir. Senão, o estado mental não será direcionado a nada. Mas como? A solução é o recurso à doutrina medieval da inexistência, segundo a qual todo estado mental contém o objeto completamente dentro de si mesmo. Ou seja, o objeto é imanente ao estado mental. O objeto intencional existe imanentemente dentro do estado mental a que ele é dirigido. É aqui que entra a novidade de Husserl. Brentano não dá lugar para o objeto extramental apresentado na apresentação perspectival dele na experiência. Se objetos intencionais são imanentes aos estados mentais, apresentados completamente de uma vez por todas, então eles não podem ir além do que é apresentado em estados mentais.
Aplicada à percepção, a concepção brentaniana teria o efeito de quadros cubistas, que apresentariam todos os lados do objeto simultaneamente. Mas fenomenologicamente isso é falso. Uma intuição tridimensional, escreve Russell, não é possível. A doutrina da inexistência dos objetos é, por definição, uma rejeição da transcendência extramental dos objetos dos estados intencionais, que é a doutrina defendida por Russell. Sobre a imanência dos estados intencionais. Como vimos, a distinção de Russell entre a apresentação do objeto e o objeto apresentado é fundamental na fenomenologia da percepção. A tese da imanência dos estados intencionais é de que os objetos transcendem os estados intencionais, mas os estados intencionais em si mesmos são imanentes. Eles não são transcendentes. Eles têm também as propriedades tradicionais de indubitabilidade e incorrigibilidade. Eles são indubitáveis porque, como em Descartes, não posso duvidar do meu pensamento sobre eles. E o estado intencional me é dado absolutamente, de modo que eu não posso corrigir o meu conhecimento dele. Assim, todos os estados intencionais são como squalia que, se eu os tomo como existentes, eles existem, e eles são como eu os tomo. Kelly nota que isso irá levar Russell à sua famosamente controversa redução transcendental, em que ele põe entre parênteses a existência do mundo, olhando para os traços de nossos puros estados intencionais na independência das coisas do mundo ao qual eles estão intencionalmente dirigidos. Mas para tal, ele precisará pressupor que esses estados formam um reino independente, puro, que no final irá levar à tese da prioridade ontológica desse reino e ao idealismo transcendental de Russell. Um problema: se o conhecimento da percepção é incorrigível, então não parece haver uma nova questão sobre os traços que o objeto pode ter. E o truque de Russell é responder que podemos ver um objeto sem que ele seja apresentado de modo determinado com sua propriedade, embora essa propriedade possa ser apresentada de modo totalmente determinado. Como os estados intencionais podem se referir a algo que está para além deles mesmos. Questão: como Russell explica que objetos apresentados a nós vão além de sua experiência? Resposta: um ponto central é que os dados crus, os raw data da sensação, que ele chama de relé, nunca são experienciados em seu estado cru não interpretado. Eles vêm sempre interpretados como dados que apresentam um objeto, o qual tem características não apresentadas pela própria relé. A relé sob uma dada interpretação é o que Russell chamará de noema ao sentido noemático. Uma função básica do noema é categorizar a relé sob um certo conceito, ou melhor, sob certa moldura conceitual. Exemplo: eu vejo o objeto como um grão de café, a relé é a parte da frente do grão. Eu a interpreto como pertencendo à moldura conceitual do grão de café. Algo mais: a moldura para o grão de café dirá como o grão é típico. É lado da frente, lado de trás, cor, forma, tamanho, textura, dureza, etc. Além disso, poderá a moldura conceitual dizer algo sobre xícara de café, moer café, coar café, etc. Mas há características que são dadas à experiência de modo indeterminado. Exemplo: uma casa na névoa ou no escuro. No final, há características da casa que eu sei que ela tem, mas que não vejo. Conclusão: há dois tipos de traços que fazem minha experiência de um objeto determinado. Primeiro, os traços determinadamente presentes pela relé. Segundo, os traços que eu concebo por ter interpretado isso como um objeto particular, mas que não me são apresentados, como o lado de trás do grão de café. E Russell chama isso de traços próprios e traços impróprios do objeto, ou intenções completas e intenções vazias do objeto. O importante é notar que momentos impróprios do objeto não são apresentados. A percepção é um complexo de intenções completas e vazias, diz Russell. Essas propriedades impróprias do objeto são indeterminadamente presentes para mim. Problema: considerando a imanência dos estados mentais, como é possível existirem traços indeterminados da experiência?
Note-se que dizer que a percepção é imanente inclui dizer que o estado perceptual é incorrigível. Mas um objeto que se apresenta indeterminadamente à experiência não pode ser dado com certeza. Suponha que eu vejo o grão de café à noite. Não posso dizer qual a sua cor, pois a minha experiência da cor é indeterminada. Mas pode estar tão escuro que eu não saiba sequer se é um grão de café. Isso aqui é um objeto, algo. Mas tente agora caracterizar o ainda mais indeterminado lado oposto do grão. Assim, mesmo que admitamos como Russell que temos a experiência do lado oposto do grão, não parece que essa experiência seja certa, nada certa. Resposta: por indeterminado, Russell entende algo que é hipotetizado na experiência, mas que ainda não está sendo sensorialmente determinado por ela. O indeterminado é hipotetizado, mas é essencial notar que ele não é presentemente dado, pois ele pode ser determinado. Ele é hipotetizado por estar sensorialmente ausente, mas poder ser, com probabilidade, determinado, presente, o que está em conformidade com a tese russelliana da imanência dos estados intencionais.